Programa de Pós-Graduação Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Trabalho apresentado à disciplina Tecnologia de Fermentação de Leite e Derivados. Tema de seminário, Processo Fermentativo, Leite Fermentado. Grupo composto por Edilene Vieira, Mariana Velar, Nelson Luiz e Rony Rodrigo. Histórico dos leites fermentados. O interesse por produtos alimentícios saudáveis, nutritivos e de grande aproveitamento tem crescido mundialmente, o que resulta em diversos estudos na área de produtos lácteos. Alguns desses estudos têm sido dado ênfase ao valor nutritivo dos ingredientes lácteos. Nas últimas décadas, houve um incremento no setor de laticínio por conta do desenvolvimento da tecnologia e a maior aceitabilidade dos consumidores que buscam adquirir produtos com características sensoriais de alto valor nutricional. Atualmente há uma categoria de alimentos denominados de alimentos funcionais ou nutracêuticos. Este grupo inclui os prebióticos, probióticos e simbióticos, sendo os prebióticos amplamente usados na fabricação de leite fermentado, devido às suas propriedades sensoriais desejáveis, por meio da fermentação, que ocorre para os constituintes do leite. A combinação dessas culturas utilizadas para fermentar o leite acidófilo atualmente resultam em produtos com características mais desejáveis. Elias Metchnikoff, o descobridor dos probióticos, afirmou que bactérias ácido-lácticas naturalmente presentes no intestino apresentavam-se no leite e produziam substâncias que inibiam o crescimento de bactérias patogênicas e assim prolongavam a longevidade dos consumidores. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por leites fermentados os produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos por fermentação lática mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos. Estes micro-organismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo de validade. O leite fermentado é um alimento probiótico, assim como o kefir, por exemplo, e pode beneficiar a saúde, em especial a flora intestinal. Além disso, pode ajudar a fortalecer a imunidade. Ele é servido geralmente em embalagens pequenas para evitar a presença das bactérias que impactam negativamente o organismo, por exemplo, causando desconfortos intestinais. Leite acidófilo. O leite acidófilo é um leite normalmente enriquecido com lactobacillus acidófilos, de consistência líquida, podendo ser aromatizados ou adoçados, trazendo nos seus rótulos os termos prebióticos, probióticos e simbióticos. A inoculação deve acontecer em taxas elevadas em leites estéreos, considerando a temperatura e tempo de inoculação e taxa de inoculação. Leite fermentado, fases do processo e influência da viabilidade das bactérias no produto elaborado. Os diferentes leites fermentados apresentam fases de produção similares, como padronização do conteúdo de gordura, aumento dos sólidos não gordurosos do leite, homogeneização, desaeração e tratamento térmico. Há, entretanto, aspectos técnicos importantes quando se deve utilizar culturas probióticas, incluindo a necessidade de se determinar o tipo de cultura mais adequada.
Outro fator de grande importância a ser levado em consideração são as condições físicas de estocagem, tempo, temperatura, a composição química dos produtos, no qual os micro-organismos serão adicionados, acidez, conteúdo de carboidratos utilizáveis, fonte de nitrogênio, conteúdo mineral, atividade de água, conteúdo de oxigênio e possíveis interações dos probióticos com outras culturas. A fermentação. A fermentação acontece por coagulação e diminuição do pH do leite, ou constituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, ou fermentação láctica, mediante a ação de cultivo de micro-organismos específicos. Tipos de leite usado na fermentação. Diferentes tipos de leite têm diferente composição química, que pode afetar o sabor, a textura, o valor nutricional do produto final. O leite de vaca, por exemplo, é um tipo de leite dominante, usado na maioria dos produtos lácteos fermentados, devido à sua abundância e baixo preço também. O leite de vaca é rico em energia, nutrientes, devido ao seu alto teor de gordura, ácido linoleico, ácidos graxos, ômega 3, além de vitaminas, minerais e compostos bioativos, que têm inúmeros benefícios à saúde. Processo de leite fermentado. O processo de leite fermentado, ele compreende 7 etapas principais. São elas: a mistura de leite fluido, leite em pó e açúcares redutores, a pasteurização entre 90 e 95 graus, a caramelização na mesma faixa de temperatura, entre 90 e 95 graus, por um período de aproximadamente 3 horas, seguido da fermentação entre 36 e 38 graus Celsius por um período de 60 horas, seguido da base resfriada entre 5 e 10 graus Celsius, com posterior homogeneização entre 220 e 250 bar, seguido da mistura do produto acabado, onde eu tenho inserção de um xarope, aromas e vitaminas no processo. Posterior a tudo isso, temos o invase numa faixa de temperatura entre 5 e 10 graus Celsius na 7ª etapa. Visualizando essas 7 etapas no pátio industrial, o processo do fermentado se traduz em uma metodologia de alta complexidade, que exige intenso controle analítico desde a etapa de mistura, controle de fermentação e viabilidade probiótica do produto acabado. Além da indústria precisar dispor de inúmeros tanques, uma vez que a fermentação do produto é lenta, em torno de 60 horas, e pode não acompanhar ali a demanda produtiva da fábrica. Mistura. O leite de vaca, ele é o tipo de leite dominante usado na maioria dos produtos lácteos fermentados, devido à sua abundância e preço mais baixo. O leite de vaca possui altos teores de ácidos graxos, podendo ser citado ácido oleico, ácido linoleico, ácidos graxos ômega 3, ácidos graxos de cadeia curta e média, além de vitaminas, minerais e compostos bioativos que possuem inúmeros benefícios para a saúde. O leite, além de tudo, possui lactose em abundância, em torno de 4,5%, importante carboidrato redutor na etapa de caramelização, além de possuir a capacidade de tamponar o pH durante o processo fermentativo. Na mistura, o leite é adicionado em uma solução concentrada, havendo a reconstituição de leite em pó e leite desnatado. Em alguns casos, pode-se adicionar açúcar invertido como dextrose, que auxiliará nas reações de escurecimento dessa base, e mix de vitaminas, desde que não sejam termoláveis, uma vez que essa mistura sofrerá processos de pasteurização e essas vitaminas podem ser comprometidas. A agitação recomendada para a mistura é em torno de 50 a 100 Hz, com posterior análise do controle de qualidade. Parâmetros importantes para essa etapa é o pH próximo à neutralidade, entre 6,5 a 6,7, uma vez que, apesar do ponto isoelétrico da caseína ser em torno de 4,6, a exposição à temperatura de pasteurização pode favorecer a coagulação da proteína e comprometer os teores de produto acabado, bem como o processo fermentativo. Essa faixa de pH é a faixa ótima também para a reação de Maillard na etapa de caramelização. E as medições de Brix, em torno de 16 a 20 graus Brix,
conferem parâmetro para os teores de açúcares redutores presentes na mistura, sejam eles lactose ou açúcar invertido. A mistura, então, sofre tratamento térmico entre 90 a 95 graus por um período de exposição de 5 minutos e ela é enviada diretamente pós-retardo, sem resfriamento, para os tanques de fermentação. A temperatura de pasteurização é uma medida importante no controle de coliformes fecais, totais e bactérias que possam competir com os micro-organismos na fermentação. A base, então, sofre um processo de caramelização entre 90 e 95 graus por um período de aproximadamente 3 horas, sob uma agitação aí de 50 a 100 Hz. A reação de Maillard ela é favorecida pela presença de um açúcar redutor, a lactose é naturalmente presente no leite, além da dextrose ou açúcar invertido que pode ser adicionado de acordo com a indústria. O açúcar invertido refere-se à quebra da molécula de sacarose por hidrólise em duas partes, por ação da enzima invertase, obtendo assim uma solução quimicamente estável de sacarose, glicose e frutose, sendo essa mistura mais resistente ao processo de cristalização, além de se manter por muito mais tempo como líquido viscoso e açucarado. Aspectos gerais da reação de Maillard. A ocorrência da reação depende de vários fatores, como temperaturas elevadas acima de 40 graus, por isso, pós-pasteurização não se faz o resfriamento dessa base, presença de açúcar redutor, trabalho mecânico, ou seja, agitação, atividade de água na faixa de 0,4 a 0,7 e pH na faixa de 6 a 8, preferencialmente alcalino, além também da presença de íons metálicos de transição, como cobre 2+, e ferro 2+, que podem catalisar essa reação. A reação de Maillard ocorre em 3 fases: inicial, intermediária e final. Na fase inicial, os açúcares redutores e aminoácidos interagem seus grupamentos carbonílico e amino e liberam uma molécula de água, formando uma base de Schiff. Isso após uma isomerização. Posteriormente a isso, sofre uma isomerização, formando 3-deoxiglucosona. Posteriormente, a formação de hidroximetilfurfural por intermédio de uma ciclização com perda de molécula de água. O hidroximetilfurfural, por fim, se polimeriza com compostos iniciais e formam as chamadas melanoidinas, responsáveis pela textura e cor amarronzada da base láctea que será fermentada. Os aromas que surgem no decorrer das reações de Maillard são compostos heterocíclicos, como tiazóis, pirazinas e piridinas, dando origem a aromas de noz, de assado e de pão cozido, além de enolonas cíclicas, responsáveis por aromas semelhantes ao de caramelo. Aqui temos representado o antes e depois de uma base caramelizada, e fica evidente a ação da reação de Maillard no escurecimento da mesma. A base, então, ela é resfriada de 90 a 95 graus para 36 a 38, em uma recirculação para o mesmo tanque de fermentação, com o emprego de um trocador de calor a placas interligados com água gelada. Adiciona-se o fermento comercial, então, podendo ser ele Lactobacillus casei, acidófilos e bifidobactéria, entre outros, em concentrações definidas pelo fabricante, que pode ser do Pon, Christian Hansen, entre outros fabricantes. Ponto de atenção: a temperatura de conservação dessas culturas deve ser realizada com a adoção de um freezer na faixa de menos 50 graus Celsius a fim de preservar sua viabilidade. É importante que a indústria retire as culturas dessa condição somente na aplicação do fermento, que pode ser realizado de forma direta ou via uma solução peptonada, que seria um sistema de pré-ativação do inóculo realizado pelo próprio controle de qualidade. As 3 culturas agem então simbioticamente, produzindo essencialmente ácido lático a partir do consumo de açúcar do meio em uma via de fermentação lática. A reação de fermentação dura em torno de 60 horas, com pH final de aproximadamente 3,65 a 3,40 e entre 320 e 340 graus Dornick. Avaliando uma curva de pH versus tempo, é possível verificar que a reação possui uma fase lag, ou seja, de pouco crescimento dos micro-organismos, em torno de 16 horas, seguindo de uma queda exponencial de pH após esse período, culminando em uma fase estacionária de crescimento em torno de 50 horas, que seria o período em que o pH é tamponado na solução e a estabilização nos índices de crescimento do micro-organismo. Essa etapa representa a etapa mais crítica da viabilidade celular dentro do processo.
Caso não haja rápido resfriamento dessa base, não haverá estabilização nos índices do micro-organismo, devido ao estresse tanto por temperatura quanto pH, uma vez que a base estará bem acidificada nessa etapa. Logo, recomenda-se um rápido resfriamento após esse período, em torno de 5 a 10 graus Celsius. No leite fermentado, Lactobacillus acidófilos e bifidobacterias são cepas importantes e são mais comumente usadas como uma cultura starter de laticínios devido ao pH mais baixo que elas podem atingir, com o benefício de controlar o crescimento de patógenos pela produção de bacteriocinas. Nesse cenário, ambas bactérias são os principais responsáveis pela acidificação do meio, não sendo necessariamente lactobacilos viáveis, ou seja, aqueles que darão contagem ao fim do shelf life, uma vez que o pH abaixo de 4 passa a ser nocivo para os mesmos. Dessa maneira, o Lactobacillus casei é quem assume o protagonismo no sentido de viabilidade celular por suportar essa baixa acidez. Esse mix de culturas heterofermentativas apresentam diferentes vias metabólicas que levam à produção de diferentes compostos contribuintes para o sabor final do produto. O sabor do leite fermentado pela combinação de cultura com a interação entre diferentes bactérias ocorre durante a fermentação e armazenamento, gerando ácido lático, cítrico, acético, acetaldeído e diacetil, considerados os principais constituintes do sabor do leite fermentado, devendo ser monitorado para avaliação da qualidade. Aqui nós temos um vídeo da base fermentada após resfriamento com o emprego de um trocador de calor de placas com água gelada. Posteriormente ao resfriamento, a base então ela é homogeneizada entre 220 a 250 bar, a fim de evitar a separação do glóbulo de gordura, realizar a dispersão adequada dos ingredientes, melhorar a textura e viscosidade do produto acabado. Devido à alta pressão, são necessários homogeneizadores de alta potência. Pasteurização do xarope. Ocorre uma pasteurização de um xarope de glicose entre 90 a 95 graus por uma exposição aí de 5 minutos previamente misturado. Esse xarope de glicose, ele é transferido para um tanque de estocagem, um tanque de produto acabado, que também receberá a base pós-homogeneizada e resfriada. Esse tanque de mistura, então, com uma agitação entre 50 e 100 Hz, irá realizar a mistura, não só da base fermentada, bem como xarope de glicose e a adição de mix de vitaminas e aromas que podem entrar nessa etapa. Parâmetros importantes de liberação nessa etapa. O pH na faixa entre 3,4 e 3,7, graus Brix, que representa aí, né, os principais teores de açúcares do produto, entre 18 e 22 graus, além da contagem de cultura de probióticos, que é considerada adequada entre 10 a sexta a 10 a nona unidades formadoras de colônia por mililitro para conferir o benefício probiótico ao consumidor. Essa faixa representa um desafio para a indústria. Caso o processo não esteja bem estabilizado, é difícil manter essas concentrações desse micro-organismo ao longo do shelf, uma vez que a viabilidade celular ela varia de acordo com as condições de armazenamento, as propriedades químicas, o pH e níveis de oxigênio do meio. Aqui temos o vídeo do produto acabado. Posterior à preparação do produto acabado, o mesmo segue para envase. Numa temperatura entre 5 e 10 graus Celsius, esse produto ele chega nas envasadoras e é importante para as indústrias que adotam um sistema de embalagem via shrink, que seria esse plástico térmico lívido, que se haja um controle e um ajuste da temperatura do forno. Uma vez que esses fornos trabalham com temperaturas acima de 200 graus Celsius, e dependendo da velocidade da esteira e residência do produto dentro desse forno, pode-se haver comprometimento da viabilidade celular. Continuando aí nosso trabalho de tecnologia de fermentação de leite e derivados, sobre o processo fermentativo, nós vamos tratar agora sobre alguns problemas enfrentados aí num case do laticínios TM. Foram dois problemas
que foram relatados e avaliados nesse case. Um é a dificuldade de fermentação durante o processo produtivo do nosso leite fermentado, e o outro, estufamento de embalagens. São dois problemas graves que foram diagnosticados nesse laticínio, e nós passaremos agora a avaliar as possíveis causas e as ações que foram tomadas. Bom, quanto à dificuldade de fermentação, o que ocorria era uma inibição parcial do leite fermentado, com formação de grumos e cinérese, e muitas vezes uma inibição total, ou seja, não havia o processo fermentativo, não ocorria. A bactéria do fermento, ela era totalmente inibida nesse processo de fermentação aí. Primeira questão levantada: quais seriam as causas de uma inibição parcial ou uma inibição total de um leite fermentado? Primeira análise sobre bacteriófagos foi descartado, devido até à especificidade dos bacteriófagos. Nesse caso, o fermento não era muito susceptível, e as análises laboratoriais demonstraram que o problema de bacteriófago não ocorria nessa fábrica. Uma questão de lipólise da matéria-prima, principalmente causada por psicotróficos e liberação de alguns ácidos graxos que podem ser inibidores do fermento, também foi descartada. Foi feito um teste da atividade do fermento e a atividade também estava ok. Conferidos processos principalmente temperatura durante o processo de fermentação, porque uma queda ou um aumento elevado da temperatura pode levar a uma inibição ou destruição do fermento, também foi descartado. E o que foi levantado aí como principal causa foi a presença de antibiótico na matéria-prima. Foi feito um acompanhamento de acidez do Ornick. O laticínio fez uma curva de acidez para ver essa evolução aí, com controle, onde se usou um leite em pó reconstituído, que se tinha certeza da ausência de antibiótico, e foi feito uma produção com leite recebido pela indústria. E aqui fica claro que o fermento não teve condições de desenvolvimento. Ele não, através da produção de acidez, dá para se identificar que o fermento foi inibido de alguma forma. Então, para se ter certeza se o antibiótico era o principal causador, foram feitos testes em todo o processo, desde a fazenda, caminhões de coleta, silos de armazenagem e na produção, testes rápidos e testes microbiológicos para identificar a presença de antibiótico, o que realmente aconteceu, e foi detectado que a inibição da fermentação era devido à presença de antibiótico no leite. Bom, a presença de antibiótico no leite é um problema muito sério, porque ele passa pelas questões de consumo mesmo, de risco para o consumo humano, alergias, intoxicação, criar resistência, bactérias resistentes, até mesmo o indivíduo, né, quando precisar tomar um antibiótico para determinada infecção ou doença, essa bactéria ali que está ali causando o problema já ter se tornado resistente pelo consumo contínuo de um produto contaminado com antibiótico. Problemas para o produtor rural, porque esse leite é desclassificado e esse leite não é aceito pelo laticínio, e você tem uma série de problemas aí que acarretam isso. E na produção, a inibição dos fermentados, que foi o que está acontecendo, mostrando o efeito do antibiótico sobre as bactérias. E a gente observa que nessa cultura aqui está havendo uma lise das bactérias, uma destruição das bactérias por efeito do antibiótico, enquanto nessa outra cultura aqui ocorre um crescimento normal das bactérias, exatamente isso que estava acontecendo no nosso fermentado, com a inibição do fermento. Bom, cuidados para se evitar resíduos de antibiótico.
principalmente quando do uso respeitar o período de carência, evitar tratamentos necessários, respeitar a dosagem, evitar o uso de mais um tipo, adotar planos de controle. E aí o que o laticínio fez que foi interessante foi um processo de uma política de pagamento do leite com antibióticos sem envio ao laticínio, porque muitas vezes a questão do antibiótico é vista só de um lado, né? Só vê um ponto de vista da indústria, mas o produtor está tendo prejuízo também com aquele processo. Então precisa de ir das fazendas, acompanhamento no campo, acompanhamento da mamite, da mastite, né? Porque ninguém usa antibiótico porque quer, usa antibiótico à toa, usa porque está tratando de uma doença do gado. E aí o que o laticínio adotou foi uma política muito interessante de que o produtor rural fosse conscientizado do risco do antibiótico no leite e que quando fizesse o tratamento de algum animal, esse leite descartado seria pago pelo laticínio, mas não seria enviado. E aí assim seria uma parceria ganha-ganha, né? O laticínio teria um ganho aí de confiabilidade e o produtor também uma melhor relação com esse laticínio. Então, o que foi feito para resolver esse problema da parte do antibiótico, primeiro, foi uma conscientização do produtor, foi um trabalho de campo e com redução e orientação do uso desses antibióticos, e quando usar ter essa política aí de confiabilidade, e outra foi a análise constante para que não deixasse chegar o leite no processo produtivo com presença de antibiótico para inibir o fermento. Outro problema detectado nesse laticínio era o estufamento de embalagens, né? A embalagem chegava até o consumidor e durante o shelf life ainda essas embalagens estufavam. Bom, o que foi levantado é que o que pode estar produzindo gás num leite fermentado onde eu não tenho essa produção de gás. Uma suspeita já descartada de início foi de coliformes, pela própria questão do pH do fermentado, que é um pH abaixo de 4,5, e os coliformes crescem em torno da neutralidade, né, do pH 7. Então, foi descartado coliforme. Algum outro bactéria heterofermentativa aí, contaminando esse fermento também foi descartado. E a principal causa que foi levantada é a presença de leveduras durante esse processo aí de produção até o invase. A grande questão é que as leveduras são destruídas pela pasteurização. Então, eu tenho um ponto de controle aí no meu processo, que é a pasteurização da base para a fermentação. Então, de onde pode estar vindo essa levedura, né? Então, foi feito um levantamento para que se buscasse entender a causa desse problema, e se chegou que o grande foco de contaminação estava na máquina de invase, né? Então eu tenho a contaminação da levedura no meu produto num ponto após a pasteurização, que seria onde ela poderia ser destruída. E aí a levedura ela é um micro-organismo que tem um crescimento ótimo em pH baixo, né? Então, o pH do meu fermentado propiciava o crescimento dessa levedura, e a levedura é produtora de gás. Então, eu tenho aí a causa do estufamento da minha embalagem relacionada diretamente com a presença de leveduras contaminando o meu produto. O que foi feito nesse caso? É um controle sistemático da qualidade da matéria-prima. Então, nós vimos lá a análise de antibiótico e o pagamento. Essa política foi muito interessante, o pagamento do leite sem um envio para o laticínio. Então, trabalhar na confiança e no ganha-ganha. O reforço nas ações de boas práticas de fabricação, outro ponto importantíssimo, porque contaminação da levedura ela é ambiental, né? Então, nós tivemos que fazer todo um processo de higienização da fábrica, do ambiente, do ar, principalmente, das máquinas de invase. Então, foi feita uma revisão do sistema SIP, do resfriador, era um outro ponto também crítico de risco, porque após o produto fermentado ele era resfriado e o resfriador também estava com problema de contaminação, acarretando um risco, um ponto crítico de controle ali, o resfriador do fermentado e as máquinas de invase, uma atenção especial ao SIP das máquinas de invase, que o sistema que era utilizado ele não garantia, ele não me dava uma segurança de que o sistema SIP era
100% eficaz aí nessas máquinas de invase. E a higienização das embalagens também, outro ponto que foi identificado como um risco aí, foi avaliado, foi feita uma pequena mudança, né, no procedimento operacional padrão de higienização das embalagens, e com isso, no nosso laticínio aí, ele resolveu esses dois problemas, né, o problema de fermentação e o problema de estufamento em embalagens. Então, o que a gente viu aqui foi um case onde nós tivemos uma ação de um antimicrobiano, um antibiótico sobre a bactéria do fermento, que estava gerando a não fermentação do meu produto, e do outro lado nós vimos também uma ação de um contaminante no meu fermentado, que era a levedura, que estava propiciando a formação de gás e o estufamento da embalagem. O nosso fermento utilizado, ele era homofermentativo, então ele não produzia gás. Estufamento da embalagem devido à contaminação do produto. Então esse foi o nosso case, mostrando que nós podemos ter problemas em fermentados vindo da matéria-prima, como é o caso aí do antibiótico, e podemos ter problemas vindo do ambiente de fabricação de processo, uma contaminação, como foi o caso da levedura presente e estufando a embalagem. Com relação às inovações em leite fermentado, vale ressaltar que o desenvolvimento de novos produtos alimentícios torna-se cada vez mais desafiador, à medida que procura atender à demanda dos consumidores por produtos que sejam saudáveis e também atrativos. Se tratando das tendências e atualidades, nós temos primeiramente as propriedades tecnológicas da matriz láctea, que permite a viabilidade funcional de ingredientes adicionados ao produto. Temos ainda a elevada praticidade dos derivados lácteos, que se tornam atrativos aos consumidores, e também a relação que os consumidores fazem dos produtos lácteos com o aspecto da saudabilidade, ou seja, saúde e bem-estar, como, por exemplo, com a prevenção de doenças digestivas crônicas. No Brasil, as regras para alimentos funcionais foram instituídas a partir de 1999. Alimentos funcionais são aqueles que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos como parte da dieta usual, produzem efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou benéficos à saúde, devendo ser seguros para consumo sem supervisão médica. Nesse contexto, que os alimentos funcionais ganharam espaço no mercado mundial, representados na maioria das vezes por produtos lácteos, nós temos aí um destaque aos leites fermentados. Esses produtos são os mais utilizados para a incorporação de culturas probióticas e ingredientes prebióticos, uma vez que permitem a viabilidade funcional desses componentes. A produção de compostos funcionais por micro-organismos se apresenta como uma alternativa interessante na elaboração de leites fermentados funcionais. Leites fermentados são os produtos que mais vinculam probióticos e que registram o maior número de lançamentos de novos produtos no mercado. Nós temos, então, esses alimentos funcionais como uma junção do valor nutritivo e também os benefícios à saúde. Nos últimos anos, houve grande modificação nas tendências alimentares. Nessas variações aí influenciadas pela mudança do estilo de vida, pela crescente preocupação com a saúde, pela prevenção de doenças por parte da população. Então, esses alimentos aí que aliam essas duas questões, eles estão em grande crescimento. Falando sobre o mercado de leite fermentado, o Yakult, em 2020, completou 85 anos e a história desse produto é bem interessante. Em 1925, o Japão passava por um surto de infecções gastrointestinais e foi quando o Dr. Minoru Shirata descobriu aí o Lactobacillus casei, que levou o nome dele, que é um organismo com resistência aos ácidos produzidos pelo estômago e capaz de inibir a propagação de bactérias prejudiciais ao intestino. Nesse momento, houve aí uma revolução na área da saúde,
e a inclusão na dieta da população desse novo alimento, o probiótico. E até hoje, o Yakult é um produto consolidado e líder no segmento de leites fermentados em nível global. É consumido diariamente por mais de 40 milhões de pessoas e tem vários benefícios, como a melhora do ambiente intestinal, facilita a digestão dos alimentos, ajuda na absorção dos nutrientes, além de contribuir para a diminuição das bactérias nocivas à saúde. E até hoje, o Yakult é capaz de inovar e se reinventar. Esse da embalagem tradicional possui 16 bilhões de lactobacilos casei e é recomendado para toda a família. O Yakult 40 possui 40 bilhões de lactobacilos casei, mais que o dobro do tradicional, e foi o primeiro leite fermentado lançado no Brasil com foco nos idosos e no consumidor adulto, que leva uma vida agitada, convive com estresse e toma medicamentos com mais frequência. Já em 2016, foi lançado o Yakult 40 Light, voltado ao consumidor jovem ou com estilo de vida moderno que se preocupa com o consumo menor de calorias. O produto apresenta apenas 30 calorias por frasco. O consumo de alimentos com probióticos, como leite fermentado e Yakult, é indicado para todas as idades, mas na fase adulta e velhice, períodos em que a microbiota intestinal fica desequilibrada devido ao estresse, a alimentação nem sempre adequada e ao uso mais frequente de medicamentos, o consumo de uma maior quantidade de lactobacilos se torna ainda mais importante. Ainda sobre inovações, temos a Vigor, que lançou uma linha de esportes para a linha infantil de leites fermentados em julho deste ano. Enquanto as crianças se deliciam com os produtos, podem aprender mais sobre o esporte e ainda usar a embalagem posteriormente para aprendizado ou brincadeiras. Temos também a Yakult, que abriu uma loja de sobremesas feitas com leite fermentado, como milkshake, sorvetes. A loja foi aberta em maio deste ano e todos aí têm essa promessa de serem probióticos. Temos também o picolé da Frutap, que foi o primeiro picolé de leite fermentado no mercado brasileiro, que foi lançado em 2020. E além dele possuir um mix de vitamina C, D, fonte de ferro, ele ainda tem o probiótico. E nós temos ainda a criatividade do brasileiro, que criou também uma caipirinha de Yakult, também com a função probiótica, e tem várias receitas de como elaborar esse drink na internet. Neste último ano de pandemia, as embalagens super econômicas ganharam bastante destaque. A Trevo Lácteos anunciou a ampliação da família de leite fermentados Trevinhos, com o lançamento da embalagem tamanho família com 1.300 gramas. A Trevo possui mais de 30 anos de mercado e essa foi uma demonstração da indústria que se manteve atualizada e disposta a atender às necessidades dos consumidores. Pois hoje em dia, com a questão de pandemia, o consumo familiar, mais compartilhado, vem gerando grande busca pelas embalagens tamanho família. Seguindo com as inovações em leite fermentado, temos também o kefir, considerado a bebida do futuro. É feito a partir da fermentação de grãos gelatinosos, contendo diversos micro-organismos, probióticos e leveduras, que crescem em simbiose durante a fermentação do produto. Possui propriedades funcionais, nutricionais e terapêuticas e facilidades de produção. Tanto é que muitos consumidores fazem o próprio kefir em casa. No Brasil, a Leiteria foi projetada e criada para ser uma empresa exclusivamente produtora de kefir, para que não haja qualquer risco eventual de contaminação cruzada com outros itens. Essa empresa, ela possui 4 produtos no mercado, sabores banana, limão, frutas vermelhas e natural. E abriu a expansão para um novo mercado, que é a industrialização do kefir, que hoje em dia muitas outras empresas já têm produtos aí tão bons quanto
e que trazem maior praticidade ao consumidor, né? Principalmente para aquelas pessoas que produzem o próprio kefir em casa, é muito mais prático encontrar esse produto com qualidade no mercado. Nas bebidas lácteas fermentadas, temos destaque para a aplicação de tecnologias que venham conferir estabilidade, consistência e reduzir o impacto do dessoramento do produto. Pesquisamos então na Daxia, que é uma empresa de ingredientes e aditivos, o Milk Corp, que é uma composição de hidrocoloides desenvolvida para proporcionar estabilidade e corpo. Confere viscosidade, proporcionando ganho na produtividade. É de fácil dispersão, não confere sabor residual, não prejudica a fermentação, é um produto estável e com menor incidência de separação de partículas, trazendo aí ganhos para as empresas que produzem o leite fermentado. Trouxemos também alimentos inovadores, como o leite fermentado por Lactobacillus reuteri, com adição de polpa de jussara e produção de reuterina in situ. A reuterina é um antimicrobiano que possui amplo espectro de ação contra fungos e bactérias, e a polpa do fruto da jussara possui altos teores de antioxidantes, as antocianinas. A UFMG desenvolveu um alimento para combater a subnutrição, que foca no desenvolvimento físico e cognitivo de crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. É uma bebida produzida à base de soro de queijo e leite fermentado, suplementado com ferro e frutas do cerrado, que trouxe um aumento significativo dos níveis de proteína das crianças, atingindo aí o objetivo, do desenvolvimento dessa bebida. E temos também no mercado uma bebida que une o whey protein com leite fermentado para turbinar o seu dia com leveza. Contém 20 gramas de proteínas lácteas, zero açúcar, zero lactose, zero gordura, além de oferecer todos os benefícios dos lactobacilos vivos. O nome desse produto é o Frutap Trio Whey. Oferece sabor, nutrição e saúde em um único produto e ajuda na recuperação muscular de atletas profissionais e amadores. Então já temos aí um produto voltado exclusivamente para os atletas, para quem está buscando aí um up de proteínas, que é totalmente diferente da proposta que nós vimos lá atrás sobre o Yakult. Em 2020, foi realizada uma pesquisa pela Embrapa, apoiada pela Abraleite, com 5.105 consumidores distribuídos em todo o território nacional, sobre o hábito de comprar produtos lácteos. A pesquisa mostrou que o derivado lácteo mais habitual nas compras dos brasileiros é o queijo, mas temos ali o leite fermentado com 58%, o que é um número considerável. Ainda nessa pesquisa, foi visto também os fatores mais importantes para a tomada de decisão na hora da compra, de acordo com cada produto lácteo. Então, foi avaliado o preço, a marca, a qualidade, se a empresa é local, a atitude da empresa durante a pandemia e os benefícios nutricionais. O fator apontado pelos consumidores como mais importante na hora da compra foi a marca, seguido pelo preço e depois pela qualidade. Assim, para os entrevistados na pesquisa, marca, preço e qualidade respondem mais de que 80% das decisões de compra, o que é um número bastante considerável. Já que estamos falando de leites fermentados, de probióticos, de alimentos funcionais que vão trazer benefícios para a saúde, nós podemos perceber que esses benefícios ainda não são de conhecimento total da população. Concluímos então que no mercado de leite fermentado, com relação às inovações, ainda existe muito campo para crescer. É necessário que haja um maior investimento em marketing institucional, principalmente com a conscientização sobre os benefícios nutricionais e funcionais e também a divulgação dos benefícios dos produtos. Lições aprendidas sobre o seminário de leite fermentado. Entende-se por leite fermentado, segundo a Instrução Normativa número 46 do MAPA, os produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias,
obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos por fermentação lática mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos. Estes micro-organismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo de validade. Aprendemos também que o leite fermentado compreende 7 etapas principais dentro do fluxo produtivo. São elas a mistura, a pasteurização, a caramelização a uma temperatura de 90 graus Celsius em torno de 3 horas, a fermentação em uma faixa de temperatura de 36 a 38 graus por um período de até 60 horas, seguido do resfriamento dessa base e homogeneização a uma pressão de 250 bar, e por fim, a mistura do produto acabado com o xarope de glicose, seguido do invase a uma temperatura de 10 graus Celsius. Ainda sobre o processo produtivo, aprendemos que a etapa crítica é a fase estacionária de fermentação, que se dá por volta de 50 horas, que é o período em que o pH é tamponado na solução, e há estabilização por fim dos índices de crescimento do micro-organismo. Essa etapa representa a etapa mais crítica da viabilidade celular, uma vez que dentro do processo, caso não haja rápido resfriamento dessa base, não haverá estabilização nos índices de micro-organismos devido ao estresse, tanto por temperatura quanto pH, uma vez que a base estará bem acidificada nessa etapa. Sobre o tópico de inovação, aprendemos que o desenvolvimento de novos produtos é sempre desafiador para a indústria de alimentos, uma vez que ele procura satisfazer não apenas a demanda dos consumidores que buscam por produtos que sejam ao mesmo tempo saudáveis, atrativos, inovadores, seguros, sustentáveis e de prática utilização. Exemplos sobre inovação temos o kefir, que é oriundo da fermentação de grãos gelatinosos, contendo diversos micro-organismos probióticos e leveduras que crescem em simbiose durante a fermentação do produto. E o mesmo oferece propriedades nutricionais, funcionais e terapêuticas, além de facilidade na produção. Aprendemos também sobre o Lactobacillus reuteri, que é um leite fermentado em anaerobiose para a produção de antimicrobiano in situ, que possui amplo espectro de ação contra fungos e bactérias, além da posterior adição deste produto de polpa de fruto de palmeira de Jussara, que possui altos teores de antioxidante, como antocianinas. Aprendemos também no tópico de inovação sobre uma nova bebida que une whey protein com leite fermentado. A mesma possui em torno de 20 gramas de proteínas lácteas e o produto oferece não apenas sabor, como também nutrição e saúde em um único produto, além de ajudar na recuperação muscular não apenas de atletas profissionais, como também de amadores. Sobre o tópico abordado sobre problemas na indústria, podemos aprender que as bactérias láticas são muito sensíveis a estes medicamentos, mesmo que a concentração no leite dos mesmos seja baixa. Os antibióticos podem inibir a fermentação, mesmo que a sua concentração esteja abaixo do limite máximo de resíduo regulamentado pela legislação, aumentar o tempo de fermentação, diminuir a viscosidade do produto, aumentar a incidência de problemas de contaminação de micro-organismos deteriorantes, além de alterar o sabor e aroma devido ao crescimento de micro-organismos indesejáveis que seriam inibidos. Aprendemos também que, em caso de CIPs mal-sucedidos ou tratamento térmicos não efetivos, podemos ter incidência de patógenos, principalmente as leveduras, as quais podem provocar estufamento da embalagem durante a vida de prateleira dos produtos, uma vez que a mesma possui capacidade de resistência frente a pH e baixa acidez. Agradecemos a todos pela atenção, que vocês tenham agregado tanto conhecimento quanto nós na realização deste trabalho. Abrimos agora para as perguntas, será um prazer respondê-las. Até logo!